Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o meu amigo Ed Renekiewicz, pastor importante aqui em São Paulo. Obrigado Obrigado, prazer, alegria pela visita, estar aqui Ed. com você. Então, a gente já conversa aqui sobre comportamento, política, espiritualidade. Ed, eu queria começar te perguntando o seguinte. Hoje se fala muito que tudo é um produto. Do ponto de vista, tudo tem que ser vendido, tem uma dimensão comercial, um marketing. E também se fala que a religião virou um produto. O que você acha disso? Você acha que é um dano para a espiritualidade se as igrejas se preocupam com a dimensão de mercado delas? Eu acho que é um dano, mas acho que é inevitável no mundo que a gente vive. E essa questão do produto é um dano para a religião, porque quem compra um produto tem uma expectativa de que ele funcione. Sim. Então, essa correspondência entre transformar Deus ou a experiência da fé em algo que atenda a minha expectativa é uma inversão da própria essência da experiência religiosa, que é você ser transformado por ela e não você manuseá-la conforme o seu interesse, o que eu quero extrair desse produto. Então é uma contradição de termos, transformar a religião ou Deus num produto. Quando você começou a falar, até me lembrou, é como se essa lógica comercial entrasse numa espécie de teologia da retribuição vagabunda, né? Porque quando se fala que o mundo israelita e cristão não é teologia da retribuição, no sentido de que, apesar de que os católicos fazem promessa e muita gente espera coisas assim, mas não é uma situação assim, tipo, eu adoro a Deus porque Deus me dará a felicidade. Isso é a teologia da retribuição clássica, que vai contra a tradição israelita da qual vem o cristianismo. Então, me deu a impressão que você estava dizendo que essa lógica comercial incorre no erro semelhante. Essa lógica é o próprio erro e destrói, dentro do princípio da fé cristã, destrói o próprio conceito de divindade. Porque se eu busco a Deus para que Ele resulte em um benefício para mim, eu estou buscando o benefício. E quando eu transformo Deus, que é um fim em si mesmo, num meio para algo que eu pretendo alcançar, eu transformei num ídolo. Idolatria. Então eu matei o Deus. Eu abracei o meu ídolo. Eu fiz o Deus à minha imagem e semelhança, como disse Pascal. O cara projeta aquilo que ele espera e agora Deus tem que funcionar dentro dos critérios estabelecidos por ele. É uma negação, é uma pretensão de relacionar-se com um Deus, mas um Deus diminuído, um Deus deturpado, um Deus que se transformou num ídolo, um Deus idolatrado. E o que é, digamos, adorar a Deus um fim em si mesmo? O que é isso? Do ponto de vista da espiritualidade. Do ponto de vista da espiritualidade, é a rendição, é o quebrantamento, de tal maneira que a experiência transforme você sem que você esteja no controle. Sim. Você não sabe para onde você vai. Se você está com um Deus, quem tem o comando é Ele. Se você está com um Deus, você se ajoelha e adora, você se rende, você se submete. O máximo que você pode chegar é a fala do Abraão. Eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo, mas é sempre na perspectiva de eu sou pó e cinza. Sim. Se você quiser, você me esmaga e tudo bem, você é o Deus. Então, adorar a Deus como um fim em si mesmo é submeter-se aos desígnios dele, quaisquer que sejam eles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é eu construir o meu império segundo a minha vontade, instrumentalizando Deus como vantagem competitiva no mercado. Mas assim, como você mesmo disse no começo, é uma contradição, mas hoje é um fato, não lembro se você usou a expressão necessária. Não, eu acho que é inevitável. E como é que você vende um Deus desse, assim, que pode te esmagar e com todo direito? Então, primeiro é a recusa de vendê-lo. O que eu penso que é inevitável, eu acho que tem até um pouco a ver com a índole do cristianismo, que ele é proselitista. Ele quer se tornar universal.
Então ele precisa comunicar a sua verdade, falar que o seu Deus é o maior, o único Deus, o resto é ídolo, é Deus falso. Então a necessidade de tornar esse Deus universal implica um processo de venda desse Deus. Por isso que diz que Paulo é o fundador do marketing. O cristianismo ele vem daí quando os primeiros cristãos precisam enfrentar o Império Romano e a cultura helênica e dizer, tem uma coisa aqui que é maior do que isso aí. Então é inevitável por causa da índole proselitista. Mas eu acho que há uma diferença entre fazer um prosélito e testemunhar. Fazer proselitismo e dar testemunho. O testemunho é a oferta de um caminho, é o relato de uma experiência, é a partilha de uma percepção da realidade ou de uma percepção do divino. Eu partilho para você o que eu vivo, o que eu enxergo, eu partilho com você, eu relato para você aquilo que eu experimentei. Se faz sentido para você, já é um problema seu. Eu não tenho que convencer você de nada. Sim. Eu não tenho que vender para você a minha experiência, eu tenho que testemunhar a minha experiência. Fazer um prosélito, não. Fazer um prosélito é impor sobre você a minha verdade, é uma relação vertical e novamente, é a negação do evangelho. O prosélito é aquele que tem a sua consciência capturada. Ele se submeteu a um pacote que lhe foi oferecido. O convertido é aquele que tem a consciência sensibilizada, aquele que tem a consciência interpelada, aquele que tem a consciência iluminada, Sim. Ele não está dominado. Então, é interessante, quando o cristianismo ele opta pelo proselitismo, ele cai nessa religião de mercado. Que vira produto, ainda mais hoje. Quando o cristianismo ele vai pelo caminho do testemunho, que é a mesma palavra para martírio, ele se torna uma presença na sociedade, como Jesus falou, do sal e da luz. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, vocês são forças que estão presentes na sociedade, mas não se impõem. Mas assim, as religiões, como toda a realidade cultural é histórica e passa por transformações, né, no sentido de que existe uma dimensão oral. Esse é um debate, você sabe, dentro do judaísmo, que aqueles que querem dizer que a Torá é literal e aqueles que defendiam que a Torá é oral. Entre eles, Jesus Cristo, certo? Que está nessa tradição da defesa do caráter oral da Torá. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Isso aí. Então, nesse sentido, como é que é hoje falar para pessoas que podem ser convertidas ou não convertidas, mas que vão em busca da religião, em coisas como pecado, por exemplo. A nossa cultura não é uma cultura muito, assim, tanto arredia a ideia de culpa, pecado, reconhecimento, o próprio reconhecimento da graça, de que as coisas vêm de Deus de graça, e não porque nós a merecemos. Quer dizer, isso tudo não é muito difícil ou não? Ou é a impressão de quem está do lado de fora do negócio? Eu acho que não. É fácil falar disso para as pessoas? Eu acho que dependendo da maneira como você fala e dependendo da sua sensibilidade com a alma humana e com a pessoa com quem você fala. Quando você fala de pecado de uma perspectiva legalista, o pecado como transgressão da lei, essa abordagem eu acho que ela está um pouco defasada. Ela não cabe no nosso mundo. Historicamente datada. Ela está historicamente datada porque uma sociedade de valorização da consciência individual, uma sociedade que a gente está chamando pós-moderna, hipermoderna, seja lá o nome, em que o conceito de verdade como dogma, ele não emplaca mais. Então quando você fala de pecado, olha, como lei, isso complica. Mas quando você fala do pecado como uma vivência autodestrutiva e destrutiva do coletivo, isso está exposto, está explícito. Você está falando que, do ponto de vista legalista, está datado, mas o pecado como uma experiência autodestrutiva, uma experiência existencial agônica. Uma experiência existencial agônica, eu acho que aí sim. Porque as pessoas,
elas têm um sofrimento no sentido de que ou elas têm consciência ou intuição ou um desconforto de que eu não sou tudo que eu deveria ser, eu não sou tudo que eu posso ser, eu não sou nem mesmo tudo que eu quero ser. Eu tenho uma consciência de que há algo mais além de mim que eu não alcanço, há uma condição de ser que eu não alcanço. Isso é pecado. Essa é a condição do pecado. Quer dizer, o comportamento pecaminoso é só uma consequência dessa condição. Na linguagem do Paulo, é miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Bom, todo mundo tem essa experiência. É isso então, aí que é o pecado. Se a gente pensa no pecado como uma experiência existencial agônica, por isso que eu pensei no Kierkegaard, quer dizer, então o melhor formato para se entender o pecado hoje seria numa estrutura psicológica? Eu não sei se necessariamente uma estrutura psicológica, mas eu acho que numa estrutura de solidariedade com o sofrimento. Meu e do outro. Meu e do outro. Porque quando eu tenho uma compreensão de pecado a partir do legalismo, você está descumprindo o mandamento de Deus, então você vai ser punido, você vai ser condenado, etc. Essa abordagem religiosa nem a mim faz sentido. Mas quando eu digo, olha, realmente você não é, como ser humano, tudo que você pode ser ou está destinado a ser, ou tudo que Deus criou você para ser, seja lá como você descreva, e isso traz sofrimento para você. Eu não consegui ser tudo que eu poderia ser? Sim, você sofre. Você traz sofrimento para você mesmo, você traz sofrimento para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive aquelas que você ama. Você falha com elas, mesmo sem querer falhar, você falha, você machuca, você fere, você trai, você magoa, você agride, e você quer controlar, é como se tivesse um monstro dentro de você que de vez em quando acorda. E isso faz você sofrer. E eu olho para o seu sofrimento, eu me solidarizo com você, eu não te condeno. Agora, e se eu conseguir, de alguma forma, sair dessa estrutura de produção de sofrimento em mim e nos outros, eu vou ser feliz? Não necessariamente. Porque eu acho que muita gente tem essa expectativa, né? Eu acho... Então, aí a gente volta no começo da nossa conversa. Uhum. A felicidade como o fim e Deus como o meio. Uhum. Eu não curto essa ideia de felicidade, eu acho que eu prefiro, por exemplo, dignidade. Se eu vou ser feliz é outro papo, porque... mas eu vou ser digno, eu vou ser decente, eu vou me olhar no espelho com lucidez e vou minimamente me julgar um homem razoável. O caminho da espiritualidade para mim é esse, é o caminho da humanização, é o caminho Esse é o caminho ético. De eu me tornar ser humano. O cristianismo é ético, então. Sim, eu estava lendo, inclusive nas férias, eu li agora o Tomás Halik, a autobiografia dele. Achei sensacional. E ele diz assim, que o ser humano sem Deus não é inteiro. Então, é uma espiritualidade ética, mas a partir de uma experiência mística, transcendente, de uma relação com o divino, que cada um vai sintetizar à sua maneira. Você fala místico, eu lembro, há algum tempo atrás, a gente, na PUC, eu tive, sei lá, durante 10 anos, alguma coisa assim, seminários de mística comparada que eram realizados em Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, com o meu amigo Faustino. E eu lembro que uma vez tinha um filósofo luterano, amigo nosso, e ele virou para mim e falou assim, pô, Pondé, vocês pedem para mim falar de mística luterano? Né? Então, assim, você falou de experiência mística. Então, essa coisa de que protestante histórico e mística não se conjuga na mesma frase é puro preconceito? De que não há mística no protestantismo histórico? Eu acho que é um reducionismo. É um reducionismo que o protestantismo histórico ele é preponderantemente cerebral, dogmático, catafático e menos apofático, não resta dúvida. Mas sim, e especialmente nos dias de hoje, quando o anseio das pessoas é algo que transcende a racionalidade, não é irracional. Mas a descoberta de que a razão não deu conta e não dá conta nos leva para uma experiência mística, com certeza. Isso é o tombo do Lutero em Erfurt?
O famoso tombo que ele bate a cabeça, e daí os pentecostais, inclusive, usam isso como uma espécie de símbolo para dizer que o pentecostalismo teria recuperado a dimensão estética que o protestantismo histórico eliminou. Por exemplo, o Lutero, ele tem páginas da biografia dele em que ele fala com demônios. Isso você entra numa igreja luterana, numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, né? As igrejas... Sim. Isso, falar com demônio é uma experiência pentecostal. O Lutero tem isso. Ele tem uma passagem da vida de Lutero que ele está subindo a escada de uma catedral e ele vê um vulto. E ele diz que olha para trás e que é um demôniozinho baixinho. Ele diz, é só você. E continua subindo. Então, ainda foi prazer. Totalmente. Irônico, né? Então, essa dimensão, ela é inerente a uma experiência de espiritualidade. Não dá para fugir dela. Senão você cai na filosofia. Você transforma a religião em código moral ou escola filosófica. Você tira a transcendência dela. Então, e como é que o protestantismo histórico, para separar do pentecostalismo, lida com essa dimensão, então? Assim, no dia a dia, os fiéis trazem experiências como essa. O próprio testemunho dos pastores deve ser ancorada, ou é de alguma forma ancorado em experiências desse tipo? Espirituais, profundas? Eu penso mais uma vez que é inevitável. Inevitável. Isso vai chegar. O pastor que foi formado num contexto do protestantismo histórico, numa escola de teologia, por exemplo, em que não deu abertura para isso, ele não sabe o que fazer com isso. Daí o êxodo de pessoas para as igrejas neopentecostais. Então o protestantismo histórico, ele hoje no Brasil, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, ele é caracteristicamente um fenômeno de igrejas pequenas. Muito pequenas e que talvez sobrevivem male por uma reprodução, crescimento vegetativo. Porque o Êxodo diz isso, olha, não me catequize mais, isso não dá conta. E os pastores estão sendo chamados a se abrir para essa dimensão e encontrar cada um a sua síntese. Então o protestantismo histórico está tendo que passar por um avivamento? Ele passa, eu acho até que o movimento pentecostal e neopentecostal é o avivamento que é expurgado. Sei. Ele é expurgado. Se ele é assimilado, a igreja explode, digamos assim. Se ele não é assimilado, a igreja se fraciona, se divide e começa uma outra igreja ali na esquina. Mas é inevitável, vai acontecer. O transcendente, o inexplicável, o incontrolável vai acontecer, porque é do real isso, sei lá. Se você vai ficar exposto ao sol, você vai se queimar, não tem jeito. Então, você ficar exposto a Deus, falando de Deus, frequentando uma igreja, lidando com pessoas que falam de Deus e frequentam a igreja 1 hora, Deus vai aparecer para você? Uma experiência mística, assim? Bom, eu acho que sim. Mas isso é uma declaração de fé. Não, tudo porque bem. Nós estamos no domínio da fé. Porque eu testemunho isso há 30 anos. Eu vejo pessoas que chegam céticas, elas chegam hostis, e aí elas começam a perceber, isso parece que faz mais sentido do que eu imaginava, eu me identifico com isso, a pessoa perde o preconceito, ela começa a encontrar conexões de sentido com a sua própria racionalidade, até o momento em que ela se vulnerabiliza e ela diz assim, ok, vai que acontece, tudo bem, eu não vou mais resistir, eu não vou mais criticar, eu não vou mais hostilizar, eu não vou mais ironizar, eu não vou mais fazer de ridículo, estou aqui. E esse momento daí, se não é a conversão, é a antessala. E assim, e você falou não ironizar e tal, ainda existe, ou existe, sem o ainda, um preconceito por parte das pessoas que não são religiosas, são seculares, com relação ao protestantismo, seja lá que tipo for, que igreja for, que denominação for, é gente assim, pouco inteligente, pouco formada, que não sabe articular
pensamento, que não seja só uma pregação. Você acha que existe esse preconceito por eu acho que existe, dos seculares? Acho que existe o preconceito e existe o conceito. Essas duas coisas. Porque o preconceito, ele é fruto de uma ignorância, não no sentido pejorativo. Eu ignoro, então eu tenho ideias a priori daquilo que eu imagino que seja. Sei. Porque eu ignoro o que é. Então eu tenho preconceito. Isso existe com relação à igreja evangélica, que as pessoas parece que tratam a igreja evangélica como um bloco monolítico, como se ela fosse uma coisa só. Não é, ela é multifacetada. E existe um conceito que é construído a partir daquilo que é visto. Então, a igreja evangélica se comporta hegemonicamente e ela se tornou notícia, ela está na página do jornal todo dia agora, e a partir daquilo que eu vou ouvindo dos atores mais populares, eu vou formando um conceito. Sim. Então existe esse preconceito e existe o conceito não sem razão. Agora, o equívoco é esse que eu estava falando, de achar que a igreja evangélica é um bloco monolítico, que todo mundo pensa igual, que todo mundo é igual e que é cheio de gente ignorante. O que eu acho uma grande injustiça você pegar o religioso e colocar dentro de um pacote de que ele só crê porque ele é burro. Então, quer dizer, ou desinformado. Então, assim, a tua igreja e as pessoas com quem você convive não são pessoas, vou falar tudo de clichê, tá? Tá. Conservadora, reacionária, preconceituosa, que acha que as minorias têm que se ferrar. Isso não é verdade. Isso é um preconceito. Não é verdade na minha experiência religiosa, na minha experiência comunitária. Até porque eu sou pastor da mesma comunidade há 30 anos. 30 anos é tempo suficiente para você formar uma cultura, formar um ethos de pluralidade, um ethos de diversidade, de transversalidade de saberes, um ethos de compaixão, de solidariedade, de identificação humana. A cultura religiosa que faz sentido para mim e a que eu testemunho com a minha comunidade, como eu estava dizendo, não é uma cultura religiosa dogmática, moralista. Eu fui para um outro lado. Eu fui para o campo da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, da parceria humana para nós nos ajudarmos a sermos gente e sermos sociedade de um jeito mais justo, mais pacífico, mais belo. Então eu acho que eu vivo num ethos religioso mais tolerante, digamos assim, ou que tem mais facilidade de aceitar a diversidade e a pluralidade e tudo mais. Mas sim, a igreja evangélica, ela demonstrou nessa última eleição um viés moralista, um viés de força, de controle, de poder verticalizado. Agora é a nossa vez, agora é a nossa moral, agora é a nossa verdade. Então, joga esses livros fora e vamos agora com esses livros. Vamos acabar com essas leis e vamos impor as nossas leis, vamos impor a nossa moral. Então, assim, esse é o novo momento, é a nova era religiosa do Brasil. Quando você falou, quando você estava dizendo da tua espiritualidade, me veio muito imagens do Evangelho. Uma delas que me veio foi a famosa passagem em que levam a adúltera até Jesus Cristo, certo? Famosa passagem, que algumas pessoas no cinema até confundiram com Madalena, né? Como se aquela mulher fosse a Madalena e tal. E me veio também a impressão que você estaria dizendo que esse ethos que está aparecendo na igreja evangélica no último ano, na eleição, seria como se a igreja evangélica tivesse optado por aqueles que iam jogar pedra na adúltera. Certo? Que eles, agora sim nós vamos jogar pedra na adúltera, porque ela então é adúltera, ela é uma sem vergonha e tal. Do ponto de vista do espectro político no mundo hoje, dá para dizer que alguém representa a posição que Jesus teve? Quem for livre de pecado que atire a primeira pedra? Você está... Ou a política está fora disso? Não, eu acho que não tem ninguém no espectro político que representa Jesus. Esse Jesus que é o que importa, esse né? Jesus que é o que importa. Porque
Olha que interessante o texto que você está citando. Jesus fala duas coisas. A primeira, apedreja, é pecado sim. Ele não nega. Sim, ele reconhece o pecado. Ele reconhece, é pecado. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas quem aqui tem a autoridade de justiça, não de moral? Porque aquela sociedade era moralista. Quem tem autoridade de justiça para aplicar a penalidade em nome do Deus, em nome do divino? Ninguém. Então, o que me parece ser a oferta de Jesus é: vamos construir uma sociedade sem pecadores? Vamos. Então vamos nos apedrejar uns aos outros até que sobre um só que apedrejará a si mesmo e morrerá. Sim. Então, a experiência religiosa na perspectiva da fé cristã é uma sociedade construída não no conceito de ordem, não no conceito de pureza, mas no conceito de solidariedade, perdão, não de condenação, mas de perdão, mas também não uma sociedade que ela racionaliza o seu pecado a ponto de negá-lo. Sim. Então Jesus faz duas coisas, ele afirma, mas diz, olha, vamos aprender a conviver com essa pecaminosidade que está aqui. Como é que a gente convive com isso sem se destruir? Isso não é muito sofisticado para uma sociedade de massas, Ed? O raciocínio que você fez. Claro, não estou dizendo que você vai fazer esse raciocínio no púlpito. Então, eu faço. Assim, então você faz, e aí? Eu faço. Eu vejo que algumas pessoas dizem que eu... então tá valendo tudo. Elas levam para um lado de que eu liberei. Sim. As outras, elas me criticam porque eu afirmo que é pecado. Então você é intolerante também. Eu não posso falar outra coisa senão aquilo que eu compreendo, senão aquilo que eu entendo do Evangelho. Por isso que eu disse que eu não desenvolvo uma prática pastoral proselitista. Eu digo, o que eu entendi do Evangelho foi isso aqui. Faz sentido para você? Faz o seu caminho a partir da trilha que eu apontei aí para você. Não faz? Procura outra igreja. Está cheio de igreja em São Paulo. A igreja está grande, então significa que está fazendo sentido. Pelo menos para algumas pessoas está fazendo sentido. Elas estão se identificando, elas estão encontrando subsídios para fazerem a sua própria peregrinação espiritual. Elas não estão sendo doutrinadas, catequizadas, elas não estão sendo enquadradas numa cartilha moral. Eu estou dizendo, olha, tem um caminho do Evangelho aqui, você pode encontrar aqui um ambiente de acolhimento e refazer sua vida. Vocês têm na igreja algum tipo de estudo que perfaça o perfil do fiel que frequenta a tua igreja? Não. Vocês não têm temos. isso porque vocês não querem ter? Não. Ou porque vocês ainda não fizeram? Eu acho que as duas coisas. Eu, honestamente, tenho medo de usar esses instrumentos. Que tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz. Eu tenho medo de usar esses instrumentos. Porque aí, outro dia eu estava ouvindo um cantor religioso, gospel, e aí o meu filho, que é rapper, falou assim, pai, e aí, o que você achou? Eu falei assim, ele não faz música, ele faz jingle. Então, ele produz aquilo que ele acha que o público dele vai consumir. Eu tenho medo de ter determinadas informações na minha mão e começar a construir o meu discurso, a minha elaboração, para atender a demanda do meu público. Sim. Ou potencializar o crescimento. Eu não confio em mim com informações que poderão ser usadas para manipulação. Ou seja, você não confia em você com informações além do que você devia ter sobre quem vai te procurar. No sentido do marketing. É melhor não saber. É melhor não saber e esperar que venha uma demanda na relação. No final das contas, é uma prova de humildade, não? E porque eu estou lidando com seres humanos e cada ser humano é um singular. Então, eu não posso pasteurizar meu auditório. Sim, mas reconhecer que talvez a gente deva saber menos o que deve saber para atingir os objetivos de venda, acaba sendo uma forma de humildade, não? Quer dizer, uma forma de resistir ao marketing é sendo humilde.
Não sei se eu me daria esse adjetivo, porque no fundo eu quero vencer. Eu quero que todo mundo se converta. Só que eu não quero por aquele caminho. Eu não quero que você se converta e que eu suspeite que você não se converteu, você se tornou um prosélito, porque a minha ação possibilitou isso. Sim. Eu quero me relacionar com você para que, se um dia você se converter, eu vou dizer, acho que o Pondé se converteu mesmo, ou converteram ele, porque... Foi a graça. Foi a graça. Obrigado, Ed. Obrigado. Terminamos com a graça. Nada mais protestante do que isso. Muito bom. Passou rápido de novo, né? Puxa.